Olá, gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Bacana, legal. Nós vamos dar início à nossa aula dessa semana de educação cristã. Queria deixar para vocês aí uma palavra de incentivo, de conscientização para que você continue aí se protegendo, se guardando, usando máscara, álcool em gel, lavando as mãos, toda a parte da higienização, para que a gente possa juntos aí vencer esse vírus aí que tem atormentado tantas pessoas. E o nosso conteúdo de hoje, nós vamos falar de duas pessoas que foram exemplos aos olhos de Deus no nosso livro Hora Bíblica, o nível 4 do livro A1, tá bom? Que você tem aí no seu livro, tá? Então, não deixe de pegar o seu livro para você acompanhar a nossa aula dessa semana. E nós vamos falar, gente, sobre a história de Noé e de Enoque. História de dois personagens bíblicos, conforme você está vendo aí no seu livro, e nós vamos aprender um pouco sobre a vida desses dois homens, tá? Lembrando que, recapitulando aí algumas coisas que nós temos aprendido no nosso livro sobre os nossos símbolos, tá? Então, todas as vezes que aparecer um símbolo como esse, ó, por exemplo, A2, quer dizer que nós estamos na aula 2, estudo 2, e o tema e o subtema, que é Andando com Deus. Quando aparecer o livrozinho, é a leitura bíblica e o versículo-chave. E quando aparecer o lapisinho aqui, ó, conforme você está vendo, significa aí o nosso exercício, tá bom? Então vamos começar aqui a nossa leitura para compreendermos aí sobre o nosso assunto. Enoque viveu 7 gerações depois de Adão. Ele era descendente de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Enoque era profeta. Judas, verso 14 e 15. É o livro de Judas lá no Novo Testamento, tá? Só tem um capítulo, então é Judas, capítulo 1, verso 14 e 15. Fala sobre a história de Enoque. Como o primeiro profeta de Deus, Enoque trouxe uma mensagem especial de Deus para as pessoas. Ele advertiu-os de que o Senhor julgaria os ímpios, né? Então, Enoque era um profeta de Deus, um homem que andava com Deus. Segundo, nós vamos aprender isso, mas segundo a Bíblia diz que apenas 2 homens foram arrebatados, ou seja, não passaram pela morte, que foi Enoque e Elias. 2 homens que não passaram pela morte, mas foram arrebatados, e Enoque era um desses homens. A leitura sugerida está lá em Salmos 86, versículo 11 e 13, Lucas capítulo 17, verso 26 e 27, e Judas, verso 14 e 15, tá? Complete com os nomes que faltam. Então, essa aqui é a nossa primeira atividade, falando sobre a história de Enoque e de Noé, né? Nós podemos ver que a história desses dois homens, desses grandes homens de Deus, está lá em Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5 fala sobre os descendentes de Adão. Então aqui cita Enoque, lá no verso 18, por exemplo, cita Enoque, bem aqui onde está o nosso lapisinho vermelho. No verso 18 fala sobre Enoque, e lá no finalzinho fala sobre Noé também,
Então eram dois homens que andavam com Deus, tinham uma intimidade com Deus. Eles nos passam uma grande mensagem de como é importante você ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, ou uma criança, segundo o coração de Deus. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis que nós precisamos de pessoas que tenham referências e tenham referência de um coração parecido com Deus. Então, o nosso primeiro exercício é: complete os nomes que faltam. O primeiro está feito para você. Então, você tem o primeiro nome é Enoque, e depois você vai preenchendo os nomes que está faltando aqui, tá? Conforme a árvore genealógica de Enoque. Qual é o parentesco de Enoque com Noé? Essa é a nossa segunda atividade. Então você vai procurar qual é o parentesco de Enoque com Noé e escrever aqui no nosso espaçozinho aqui, tá bom? O filho de Enoque, Matusalém, viveu mais do que qualquer outra pessoa mencionada na Bíblia. Provavelmente ele foi o homem mais velho que já viveu. Quantos anos ele tinha quando morreu? Então você vai procurar pesquisar a história de Enoque, e ver quantos anos o seu filho Matusalém viveu. E você vai responder aqui nesse espaçozinho aqui que é reservado para a pergunta que foi determinada aí para vocês, tá bom? Enoque, entretanto, não morreu. Ele foi um dos dois únicos homens que deixaram o mundo sem morrer. O outro foi Elias. Vejam 2 Reis, capítulo 2, verso 1. Então aqui, a história de outro homem que foi arrebatado, não passou pela morte, que foi Elias. Quando sua vida na terra terminou, o que aconteceu com Enoque? No versículo-chave, lemos que Enoque, assim como Abel, tinha algo. O que era? No mesmo versículo, por qual motivo Noé é elogiado? Aí nós temos aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Agradar quem? Agradar o Senhor, agradar a Deus, né? Hebreus capítulo 11, verso 6. Enoque e Noé são descritos como homens que andaram com Deus. Isso significa que eles viveram perto de Deus como amigos dele. Eles são os únicos homens da Bíblia de quem isso é dito. Olha só, gente. A Bíblia conta a história de vários homens, mas os únicos que foram considerados amigos de Deus, né, foi Enoque e Noé, né? Homens que andavam com Deus, homens que tinham um bom testemunho. E como eu disse, nós precisamos de bons testemunhos da nossa sociedade hoje, né? Estamos aí carentes de pessoas que tenham um bom caráter, um caráter verdadeiro, o caráter igual de Cristo, firmado em Cristo, forjado por Cristo. O que o capítulo 6 fala sobre o tipo de homem que Noé era? Então você vai estudar o capítulo 6 e falar sobre o que Noé era. Noé destacou-se de todas as outras pessoas. Com Deus, ninguém é apenas mais um no meio da multidão. Deus conhece cada um de nós individualmente. Algumas vezes nós podemos até preferir que Deus não pudesse ver tudo o que fazemos ou ouvir tudo o que dizemos, mas Ele conhece até os nossos pensamentos e motivações. Tudo. Havia muito pecado e maldade à volta de Noé. Mesmo assim, ele se destacou como alguém diferente. Olha só como é interessante. Quando você lê lá
em Gênesis capítulo 5, diz claramente que Noé se desviava do mal, né? Noé era um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus. Então, Deus olhou para Noé e viu ele uma pessoa diferente, né? A Bíblia diz que Deus olhou para o mundo e não havia uma pessoa sequer que pudesse fazer a vontade de Deus. E a única pessoa que foi encontrada foi Noé, porque ele era um homem que era um homem íntegro, perfeito, que se desviava do mal, né? Um homem íntegro, um homem que se desviava das coisas erradas. Ele tinha um bom testemunho, quando você lê toda a história de Noé. Como Deus sentiu-se com isso? Aí você vai escrever aqui a resposta. O que Deus decidiu fazer? Você também vai colocar aqui a resposta. O que Deus vê quando Ele olha para a terra hoje? Algo muito parecido com o que Ele viu no tempo de Noé, e o seu coração fica afligido. O que Ele vê quando Ele olha para a sua vida? Você sobressai como diferente de todas as outras pessoas por causa da sua fé em Deus? Você quer caminhar com Deus como Enoque e Noé caminharam? Então faça do Salmo 86:11 a sua oração. Aí nós temos aí o último exercício, que é escreva a primeira parte do Salmo 86, verso 11 na estrada abaixo. Eu vou aproveitar esses últimos minutos aí e vou pegar aqui a Bíblia para a gente compartilhar um pouco sobre a parte que Deus fala, como surgiu a história de Noé. Olha só aqui, a corrupção do gênero humano. Eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas diz que Deus anunciaria um dilúvio, e ele olhou para a terra e não viu ninguém que pudesse ter um coração bom. O pecado estava se multiplicando, as pessoas estavam cada vez mais longe de Deus, fazendo maldade. Mas olha o que diz lá em Gênesis capítulo 6, verso 8 e 9. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Aí lá no verso 22 diz que Noé também fazia consoante tudo que Deus lhe ordenara. Então também Noé era um homem obediente a Deus, um homem que não fazia as mesmas práticas que as pessoas daquela época, ou seja, da sua época, faziam, né? Então os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando homens e mulheres com o coração íntegro, com o coração cheio de Deus. E a pergunta é: será que Ele tem encontrado em você essa pessoa? Que Deus possa encontrar em nós homens e mulheres com o mesmo coração de Noé, com o mesmo coração de Enoque, homens que fizeram a diferença na sua geração. Que a gente possa fazer isso. Então eu queria deixar com vocês a nossa aula de hoje, agradecer a Deus por esse momento. Nós vamos orar agora e que você possa responder às atividades mandando ou por e-mail, ou pelo Clipe Escola, ou através via WhatsApp, ok? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar nesse momento.
Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa aula. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Que o Senhor possa encontrar em nós homens e mulheres, jovens e adolescentes, crianças que tenham o coração segundo o coração de Noé, o coração de Enoque, homens que andaram com o Senhor, homens que eram amigos de Deus. Que o Senhor encontre em nós, Senhor, esse desejo, esse coração, essa vontade de andar contigo. Perdoa os nossos pecados e as nossas falhas, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus quiser.